Bom, pessoal, anteriormente eu expliquei como acessar o nosso SGBD, né, o PHP-MyAdmin, e agora eu vou fazer um passo a passo aqui de como inserir o nosso primeiro banco de dados. Então, eu vou criar um banco de dados, vai se chamar cidade UF País, vou dar o mesmo nome do arquivo que eu tenho aqui de exemplo, e vamos ter 3 tabelas, né, País, UF e Cidade. Então, depois de acessar aqui o nosso SGBD, aqui tem a possibilidade de criar um novo banco de dados. Então, aqui à esquerda fica os nomes dos bancos de dados. Então, aqui eu vou criar um novo. Então, aqui ele vai criar a nossa base e antes de criar, né, eu tenho que dar um nome para ela. Aqui, o restante das marcações eu não preciso fazer. Aqui ele já tem os bancos de dados que vêm do sistema, né? E aqui marcação não preciso trocar nada. Ele vem as nossas características de linguagem, né? Mas aqui a gente não vai precisar trocar, porque só se fosse, por exemplo, se a gente estivesse fazendo um banco de dados em chinês, sei lá, em japonês, tá? Então aqui a gente não vai precisar trocar nada. Eu vou dar um nome aqui de cidade, país, UF. Esse nome banco de dados aqui é interessante vocês usarem um banco que lembre essas tabelas, né? Não vou colocar como banco 1, banco teste, teste 2. Não, coloque o nome do banco que lembre a tabela de vocês. E a partir do momento que a gente dá um nome, a gente começa a seguir aquelas pequenas regras, né? Que é uma padronização de nomes. Então, você não vai usar aqui cedilha, não vai usar espaço, não vai usar acento, né? Lembre-se dessas nomenclaturas de padrões que a gente tem aqui. Então, criar a base, botão criar. E aqui, logo na sequência, ele já traz para uma tela que a gente vai criar a nossa primeira tabela. Aqui a gente criou o banco, mas não tem tabela nenhuma. Então, o que eu vou fazer aqui? No nosso arquivo, primeira tabela é o país. E temos 4 campos. Tá? Cada campo aqui está me dizendo qual o tipo dele. Mas precisa ser importante também a quantidade de colunas que nós temos. Então, vai ter 4. Né? Aqui ele já traz para o padrão 4 colunas. E eu apenas vou dar o nome aqui. Vou dar país. Então, executar, ele vai abrir uma tela aqui para mim, onde eu vou preencher os nomes desses campos que eu preciso. Né? Vou fazer uma divisão de tela rapidamente. Para demonstrar para vocês aqui. Então, país, temos 4 colunas que a gente vai inserir, eu vou colocar aqui. Né? Aqui vai definir os tipos e mais para frente tem alguns momentos aqui que nós vamos fazer uma alteração. Vai ser bem pouco, tá? Normalmente, o que a gente mexe? É o nome dele, nome dos campos, e o tipo de cada um correspondente. Então, primeiro aqui a nossa chave, ID país, vai ser do tipo int, como está lá no arquivo. Negócio importante a gente colocar aqui é o índice. Lembre-se do índice primário. Lá no Workbench, a gente tinha a possibilidade de colocar o íconezinho da chave, né? Dava 2 cliques. Ou o primeiro campo que ele trazia, né, ele já marcava como chave primária. Então, aqui normalmente é o nosso primeiro também, mas a gente tem que marcar manual. Então, aqui eu mando executar. Ele já criou também o nosso índice primário. Os demais campos, vou ter aqui nome, underline, país, código, underline, Bacen e DDI. Né? O nome país vai ser caractere. Então, aqui temos uma alteração para fazer já, além do nome do campo. Nome, underline, país, e aqui vai ser do tipo varchar. Quando é varchar, eu preciso colocar necessariamente o tamanho dele. Vou colocar aqui como 60. Tá? Código, underline, Bacen, também vai ser do tipo int, e o nosso DDI.
Terminei esses 4 campos, o restante não preciso mais mexer. Se eu fosse fazer um autoincremento do ID, eu marcaria essa caixinha aqui, né, mas eu não vou marcar porque a gente vai inserir os dados manualmente. Depois de fazer aqui, eu mando um guarda, tá? Que ele está como guarda porque está no português de Portugal. Então, guarda. E aqui ele já criou a nossa primeira tabela. Então, aqui no lado esquerdo, eu consigo visualizar o banco que eu criei e as tabelas que vão sendo criadas. Se eu for expandindo aqui no mais, eu consigo ver as colunas e os índices também. Então, agora, para a gente inserir uma nova tabela. Aqui eu estou dentro da tabela país e eu vou precisar incluir uma nova tabela. Posso clicar aqui no banco de dados, em cima, ou aqui à esquerda também no menu de banco de dados. Quando eu clico aqui, ele já traz para mim aqui criar nova tabela. Então, da mesma forma, vou criar aqui a tabela de UF. Quantas colunas tem o UF? Temos 3 colunas. ID UF, código UF e nome UF. Aqui, deixo só 3. Se você colocar mais colunas ou menos colunas, não tem problema, tá? A gente pode fazer essa alteração depois. Posso inserir de uma em uma, dá mais trabalho, mas posso inserir de 2 em 2 colunas e assim por diante. Tá? Então aqui, ID UF, também vai ser o nosso índice primário. Code underline UF. Aqui vai ser varchar tamanho 2. Por quê? Aqui eu vou inserir, seriam as nossas siglas de UF. Então é PR, MT, MS, RJ, assim por diante. Então aqui eu já limito o tamanho. Aqui eu vou colocar nome, underline, UF. E vou usar um varchar, como eu sei que o tamanho de nomes de estados precisa de mais caracteres, vou colocar aqui um tamanho de 60. Terminando isso daqui, guarda. Novamente, inserir uma nova tabela. Então, posso vir aqui, criar nova tabela. Essa tabela vai ser cidade. E na tabela cidade, nós temos 5 colunas. Então, temos o ID cidade. Vamos marcar aqui como índice primário. Nome da cidade. Aqui ele não diferencia maiúscula e minúscula, tá, pessoal? Então, tanto faz a gente colocar aqui para o nosso banco de dados, não vai interferir. Aí temos ID UF, ID país e DDD, todos do tipo inteiro. Baixar, vou colocar como cidade pode ter um tamanho maior, vamos deixar 80. ID UF, ID país e DDD. Aqui são todos inteiros. Como esses campos aqui eu sei que eles vêm de outras tabelas, ID UF é de país, ou seja, eles são chave estrangeira, uma de UF, outra de país, né? Aqui eu vou fazer uma marcação de apenas como índice. Ó, então aqui na coluna índice, vou marcar apenas aqui index.
Aqui eu poderia colocar o nome para o índice, tá? Mas se eu não colocar, o banco cria automaticamente o nome para mim. Aí vou dar um guarda. E completamos as nossas 3 tabelas no banco de dados. Então aqui eu posso acessar novamente a tabela que eu criei anteriormente. Em estrutura eu poderia modificar elas. Digamos, eu, sei lá, coloquei o nome errado. Posso alterar aqui, ó. Tem um lápis aqui chamado muda. Se eu precisar alterar o tipo do campo, também, por aqui. Posso alterar tudo de uma vez. Poderia selecionar aqui, sei lá, 3 campos e clicar aqui, muda. Ele vai aparecer para mim os campos de uma vez só para fazer as alterações. Vou voltar aqui na tabela cidade e mostrar os índices que ele criou. Ó, então aqui nossa primária, né, a de cidade, a de UF e a de país. Então aqui ele já criou para nós os nossos índices, né? Ele não tem aqui o nosso relacionamento, mas ele só tem aqui o mesmo campo que virá a informação, né, ou de UF ou de país. No próximo vídeo, eu vou mostrar primeiramente como se faz as ligações de chaves. Então, aqui eu só criei o índice, mas não fiz a ligação. E também como inserir dados no banco, porque por enquanto a gente só criou a estrutura de tabela e não tem dados nenhum. Vou ensinar também como colocar esses dados manualmente aqui no banco.